Olá, muito boa tarde. Gostaria hoje de estar compartilhando aqui no meu palavra. Deixar aqui um pouco da lugar. Eu mandei um convite, eu vou estar convidando os amados a estar acompanhando. Eu sei que tem pessoas que querem, realmente estão atentas, estão vendo. Oi? Hã? Uhum. Tem pessoas que estão atentas, né? Convidei mais uma pessoa. Coisas. Eu quero estar hoje compartilhando aqui o áudio está dando interferência, o irmão falando aí, mas não sei se para o Zairo aí tá dando interferência em alguma coisa para ele. Não sei se talvez seja a sua internet. Talvez seja o seu lado aí. Não sei, né? E tá havendo interferências realmente, verdadeiramente a internet está bem ruim mesmo. O tema da palavra é esse que você acabou de ver, liberte-se do ego. Hoje eu meditando, todo dia de manhã, ao me levantar, eu medito, tinha uns minutos a fazer meditação. Muitos dizem que meditação é uma prática pagã, só que verdadeiramente não é. Meditação é uma prática muito, muito. Meditação é uma prática que faz bem para a alma, para a mente, para o espírito. Parece assim, a meditação parece assim uma besteira, né? Você ficar sentado, de pernas cruzadas, em posições de mãos. Parece uma besteira isso, mas não é. Eu disse que eu ia até fazer uma live aqui falando sobre essa prática. Uma prática que eu comecei esse ano a meditar. Antigamente eu fazia, quando eu andava na academia, frequentava a academia de artes marciais Kung Fu, eu meditava bastante, mexia com a mente, trabalhava a mente. Buscava fortalecer minha mente, meu corpo físico e fortalecer minha alma, meu pensamento. Agora eu continuei voltando de novo às mesmas práticas para trabalhar o físico, o meu lado físico e o meu lado espiritual. E voltei às práticas de artes marciais de novo. E exercício que vai ter que, um dia vai ter que utilizar todas essas coisas. A gente não sabe quando iremos precisar disso. Mas eu sinto que a qualquer momento, tudo aquilo que a gente aprendeu
antes de toda a fake, a farsa, né? Farsa minha acontecer, tudo aquilo que a gente aprendeu com as instruções dadas por nosso professor, a gente tem que voltar a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Não para sair batendo em ninguém, nem espancando ninguém, fazendo nada dessas coisas, nada de violência, agressividade, não. Porque a qualquer momento a gente vai ter que poder utilizar isso. A gente tem que saber alguma coisa. A gente tem que ter conhecimento de algo. Porque tá aí, né, as coisas acontecendo e a gente vai ter que utilizar de tudo aquilo que a gente sabe. Eu tenho sabedoria, foi me dada a sabedoria dessas coisas. Agora eu não sei dos irmãos. Eu não sei dos irmãos que estão aí. Que sabedoria os irmãos aí que estão me acompanhando têm. Mas você vai ter que poder utilizar isso aí, né? Bom, vamos agora a nossa expressão, ao nosso diálogo perfeito e bom. Hoje eu estava meditando e isso veio como uma mensagem para mim. Sempre cada data do ano e do mês, ao meditar, vem para mim, em meu subconsciente. Eu pego caneta e papel e escrevo. Porque para mim eu tenho que deixar registrado o que vem para mim, em meu subconsciente. E hoje é muito bonito, muito explicativo, muito bom que veio para mim. O tema hoje da palavra é liberte-se do ego. Não viva pelo ego, viva pelo divino. Liberte-se do ego. Existe cura para o ego. Existe cura para o ego. Busque a cura. Olhe para dentro de si mesmo, de si mesmo. A cura se encontra dentro do seu ser. Você pode ser o seu próprio anjo de cura. Mergulhe dentro de si. Você tem grande poder dentro de você. Existem 7 passos que nos ajudam a se distanciar do ego. O primeiro passo: deixe de ficar ofendido, ofendida. O segundo passo: libere a sua necessidade de vencer. O terceiro passo: deixe ir a sua necessidade de estar certo ou certo. O quarto passo: deixe ir a sua necessidade de ser superior. Quinto passo: deixe a necessidade de ter mais ir. O sexto passo: deixe de se identificar com base em... O sexto passo é: deixe de se identificar com base em suas realizações. E o sétimo passo é: deixe ir
a sua reputação. Isso aqui foi feito por mim. Veio essa mensagem, como eu disse, veio essa mensagem no meu subconsciente. Então, eu quero estar hoje falando sobre se libertar do ego. O que é, né, se libertar do ego? Muitas das vezes, se libertar do ego é difícil. Porque cada um de nós temos um ego. Nós carregamos algo, um ego dentro de nós. E muitas das vezes, a gente tem tanto ego, faz com que esse ego dentro de nós venha a crescer. E quando esse ego cresce, ele se expande de uma forma tamanha dentro de nós. Se não houver vigilância, por parte de nós, se não houver vigilância, esse ego então se expande. E quanto mais esse ego se expande dentro de nós, dentro do nosso interno, da nossa parte externa, quanto mais ele se expande, mais a amplitude dele vai se alinhando com a nossa vida. E se não houver vigilância, a amplitude dele vai se alastrando, vai crescendo, e vai fazendo com que nós venhamos estarmos aprisionados, que nos faz viver em reputação impede a gente de crescer, tanto fisicamente como espiritualmente. O antídoto para nós se libertarmos do nosso ego, da nossa parte egocêntrica, é através da meditação. Quando a gente decide meditar, fazer a prática meditativa, praticar a meditação, nós vamos ganhando controle para qualquer tipo de emoção na nossa vida física. A gente, com a ajuda da meditação, foi um presente dado pelo Criador. Não é uma prática pagã, não importa o lado, qual é o que você crê, não. Meditação não é uma religião. É um estilo de vida. É um presente dado pelo Criador. E quando a gente escolhe fazer, decide tomar a decisão de praticar, nós passamos a ver tudo ao nosso redor de uma forma diferente, de uma forma, como eu posso dizer aqui, de uma forma divina. Todos nós somos parte do divino. Nós temos um poder divino dentro de nós. Precisamos despertar esse poder continuamente, esse poder divino continuamente dentro de nós. Esse poder,
ele não está do lado externo. Esse poder não vem do externo, ele não se encontra do lado de fora, do lado externo. Pelo contrário, esse poder poderoso está no nosso lado dentro, do nosso interno. E é muito importante buscar, porque da mesma forma que você medita, você está alinhando a sua vida com um ser divino, que é o próprio Pai da criação. Quanto mais você busca, mais você vai se encaixando com as coisas do Criador. E quanto mais você busca aprender do lado espiritual do Senhor, mais a sua vida vai se conectando com as coisas espirituais. Passamos a viver de uma forma mais presente, vivendo sempre no aqui e no agora. Porque, queridos, nosso Pai, ele não habita no passado. Se você for buscar o Pai no passado, lá no passado você não vai encontrar Yahweh. Yahweh não se encontra no passado. Ele não habita no passado. A morada de Yahweh não está no passado. A morada de Yahweh é dentro de nós. No aqui e no agora. Sabe por que muitas vezes tem certos tipos de emoções e sentimentos que nós sentimos na nossa vida, dentro do nosso interno, quer dizer, desculpe, dentro do nosso interno. Às vezes tem momentos assim, tem dias que a gente está assim, desanimado, para baixo, pensando muito no futuro lá na frente. E aquilo dentro do nosso interno fica tipo como se uma coisa machucasse nosso interno, maltratasse dentro da gente. E você fica naquela angústia, naquela agonia, naquele desespero, naquele incômodo. Você sente um incômodo dentro de você. Isso daí é porque você está colocando muito o seu pensamento, muito no seu passado. Quanto mais você pensa no seu futuro, como é que eu vou fazer isso aqui, como é que vai ser mais à frente no meu futuro, como é que eu vou cumprir isso aqui, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui, como é que vai acontecer futuramente. Quanto mais você corrói, quanto mais você alimenta isso aí, você vai ficando mais e mais e cada vez mais doente. Quanto mais você fica preso no seu passado, quanto mais isso, você vai se encontrando mais doente. Cada dia que passa, você vai ficando mais gravemente doente. E eu vim aqui falar a você que o Pai Yahweh, ele não habita no passado, ele está no presente. Por isso eu venho aqui lhe informar
que enquanto você permanecer a sua mente no momento do futuro, no teu futuro, pensando no teu futuro, você vai estar se prejudicando, não só fisicamente, como espiritualmente. Porque quanto mais a gente pensa no nosso futuro lá na frente, quanto mais ficamos martirizando muito o que vai ser do nosso futuro daqui em diante, quanto mais a gente martiriza, mais aquilo vai dentro do nosso externo, do nosso interno, vai fazendo com que nós venhamos adoecer. E Yahweh não nos chamou para ficarmos doentes, martirizando muitas coisas, mas Ele nos chamou para quê? Para informar, para ficarmos em paz com nós mesmos, com os outros. Por isso eu digo, eu venho aqui dizer, liberte-se, livre-se de todo o mal que aprisiona você. Você tem esse poder de se libertar do seu lado egocêntrico de ser. Você tem a cura. Você pode ser o seu próprio anjo de cura. Você pode expandir, ampliar todo o poder que está dentro do seu interior. Você pode fazer com que tudo venha correr ao teu favor. O universo, ele tem poder. O universo, ele só está ao favor daqueles que se deixam ser guiados. Todo aquele que não se permite ser guiado, quando rejeita, quando vem a instrução, quando o universo traz a instrução para uma pessoa e aquela pessoa rejeita a instrução, abandona aquilo ali, essa pessoa, ela se autodestrói. O universo, ele tem poder. Quem criou o universo foi Yahweh. Yahweh criou o universo, os céus, a terra. Tudo que aqui habita nesse planeta, tudo foi criado por Yahweh. Yahweh criou todas as coisas aqui. Criou os seres humanos, criou os seres que estão sobre as águas, debaixo dos oceanos. Tudo isso aqui foi criado pelo Pai, pelo Ser Supremo. Yahweh criou o lado das sombras e o lado da luz. Só que Yahweh, ele não habita no lado sombrio, mas ele habita no lado da luz, no lado divino. Mas as pessoas preferem escolher o lado sombrio.
Por que será que as pessoas querem escolher o lado sombrio? Porque o lado sombrio é bom, porque o lado sombrio é agradável, porque o pecado, para muitos que amam o pecado, é excelente. É perfeito, mas eu lhe digo que o pecado é uma ilusão. Quando você está preso no pecado, você também está preso junto ao ego. A corrente do ego, ela prende muito mais do que as correntes de ferro. Você já viu você já viu ferro, né? Claro. Você já sentiu o peso do ferro? Você já você fazer um teste, pegar o ferro e acorrentar você mesmo, seus pulsos acorrentados, mas não para se prender, só para fecha o cadeado, bota o ferro nos seus pulsos, faz assim, até mesmo não é um ferro, não é uma corrente, estou falando. Até mesmo aqueles brinquedinhos de ferro mesmo, que é de polícia, você brincando de polícia e ladrão, coisas de brincadeira de criança que gosta de brincar, polícia e ladrão. Aí pega aquele ferro, aquelas algemas, vamos melhor dizer assim, ferro, né? Aí brinca um teste. Se alguém tiver na família, alguém policial, pega aquilo lá e faz um teste. Prende aquilo nos seus pulsos. Aí faz um teste. Daquele mesmo jeito ali, aquele mesmo que você está sentindo quando aperta os seus pulsos, assim é o ego. Mas só que a diferença do ego é que o ego ele prende muito mais. Muito mais. No caso, o pecado, ele prende muito mais do que o ego prende. O pecado, ele aprisiona muito mais do que o ego. Se a gente pratica o pecado e a gente quer sair do pecado, aí fica naquela, oscilando, sai ou não sai do pecado. Aquilo lá, sai ou não sai do lado do pecado, ali é a prisão. É o ego te aprisionando. Felizmente, tem muita gente na humanidade, o ego é bastante alterado. A humanidade, ela nesse momento, a humanidade sempre viveu no ego. Né? A humanidade, ela sempre viveu presa no ego. A humanidade, sempre o ego prendeu as pessoas. Só que agora, essa prisão está muito mais intensa do que das outras vezes. Infelizmente, essa é a verdade.
A corrente do ego está aprisionando as pessoas com muito mais intensidade. Porque as pessoas, elas já estão vivendo completamente num nível altíssimo, em um nível muito alto. O ego das pessoas está em um nível bastante alto. E nesses últimos dias está sendo difícil de libertar as pessoas do seu ego. Porque as pessoas se tornaram ignorantes, soberbas, orgulhosas, mas idólatras. A idolatria faz parte do ego, e o ego faz parte da idolatria. A realidade do cotidiano hoje em dia é o desequilíbrio. É o desalinhamento. Tanto o desalinhamento físico e espiritual. As pessoas, elas estão vivendo suas vidas como se tudo estivesse normal. Estão presas, acorrentadas em um alto nível de egoísmo muito grande. E por causa de tudo isso estão padecendo. Estão vivendo em crise. A humanidade ainda não aprendeu a viver. Porque o que falta para a humanidade é o conhecimento, é o entendimento. Sem conhecimento e sem entendimento, não se tem libertação. Sem conhecimento e sem entendimento, a pessoa continua aprisionada, vivendo sua vida, levando o seu jeito de ser do modo que estão. Muitos crentes dizem assim, evangélicos, né? Eu não sou evangélica, também não sou cristã. Sou serva do Pai, serva do Altíssimo. Não estou aqui também falando de religião nenhuma, porque eu não tenho religião. Yahusha, quando veio a este mundo, ele não nos apresentou religião alguma. Yahusha sempre foi manso em falar e manso em agir. Mas teve momentos que Yahusha precisou chicotear. Porque tinha momentos que ele via coisas erradas e aquilo não entrava dentro dele, aquilo lá. Porque a vida do nosso Mestre, nosso Senhor, Salvador, único, é correta, sem pecado. Yahusha é puro, Yahusha é santo. E o que habita nele é a santidade. Coisa que aqui nesse mundo não tem. Não existe santidade aqui. Não existe santidade no mundo. Não existe.
Você talvez pode até pensar, mas aqui existem pessoas santas, puras. Não. Esse mundo tem seus controladores. E os controladores que controlam esse mundo, eles não são puros. Sim, impuros. Eles estão presos, acorrentados em tudo que é mal. Infelizmente, eles querem acorrentar a todos. Eles sabem, o inimigo, ele sabe, o inimigo, ele sabe que o seu tempo está curto, a sua hora está próxima, está bem perto dele ser destruído, dele ser pisado, debaixo dos pés de árvore. Ele sabe disso. Por isso, o desespero de Satanás, de Samael, que na verdade o nome de Satanás é Samael, Satanás é só um nome dado, um apelido. Satanás é só um nome, apelido, somente isso. Não é nome dele. O verdadeiro nome dele é Samael. E ele sabe que o seu tempo está bem pouco. Ele vive preso, acorrentado no ego, na escuridão, nas sombras, no pecado. Porque ele é pai disso aí. E ele leva a humanidade para isso também. Porque ele está tão desesperado, porque ele sabe o tempo em que lhe resta de ele estar vivo, fazendo todas essas coisas que ele está fazendo sobre o mundo. E, infelizmente, ele está levando muita gente. Ele está arrastando essa parte toda, completa, a maioria, vamos assim, melhor dizendo, junto para ele, do lado dele, para aceitar tudo aquilo que ele implanta, que parece ser aquilo que ele está oferecendo para as pessoas, parece ser bom, só que não é bom, não é para o bem. Eu quero estar compartilhando isso aqui, esse dizer aqui que eu fiz aqui, que isso sirva de reflexão para você. A corrente do ego, ela aprende muito mais do que as correntes de ferro. Aprenda a escutar seu mentor espiritual. Aprenda a ouvir a sua intuição. Aprenda a escutar seu anjo, seu guia espiritual. Eles trazem toda a verdade de que você precisa para se libertar do que te pesa e ser feliz. Todos nós ouvimos uma voz dentro de nós a falar. Não importa o que você crê, qual é a sua crença, no que você acredita, todos nós somos espíritos. Esse negócio de religião, a pessoa diz, minha religião é espírito. Não existe isso. Todos nós somos espíritas. Não importa aquilo que a gente acredita e em que. Não importa em que a gente crê. Não importa. Do mesmo jeito, continuamos sermos espíritas. Aí eu acredito em tal coisa. Eu acredito em tal história.
não interessa. Você continua sendo espírita. Mas para você saber toda a verdade, é preciso despertar, buscar de despertar o seu lado espírita. Quando a gente decide buscar despertar o nosso lado espírita, é como eu disse, nós aprendemos a ver as coisas de uma forma diferente, de um jeito diferente. Cada um de nós temos raízes espirituais. Carregamos o espiritual em nossa vida. Mesmo que você não queira, você carrega uma raiz espiritual. Tem gente que diz assim, eu não tenho raiz espiritual. Eu não sou espírita. Eu não acredito nisso. Vai chegar um tempo que as pessoas, mesmo que elas não acreditem nas coisas espirituais, vai chegar um tempo que os incrédulos, que todo incrédulo que não acredita no lado espiritual, nas coisas espirituais, vai passar a acreditar. Vai chegar um tempo que, mesmo que as pessoas não queiram ver visualizar o lado espiritual, elas vão passar a enxergar o lado espiritual. Mesmo que elas não queiram visualizar o lado espiritual, elas vão passar a enxergar o lado espiritual. Mesmo que elas queiram permanecer acorrentadas no pecado, presas em corrente, mesmo que elas não queiram ser livres, se libertarem, vai chegar um tempo que essas pessoas vão clamar para se libertarem do seu próprio ego. Eu espero que não seja tarde demais. Porque sempre é assim. As pessoas ficam endurecendo ali o seu coração para não vir a se libertar, para não permitir que Arro derrube todas as correntes do ego na sua vida física e espiritual. Aleluia. As pessoas, elas endurecem o coração, elas se fecham tanto para si, como para o próximo. E isso o que acarreta é prejuízo. Quando a gente se fecha dentro de nós mesmos e não aceitamos a verdade, quando a gente se fecha para a verdade, não aceitamos ela em nossa vida e fazer parte de nós, o que a gente acarreta para cima de nós, sobre nós, tanto na vida física como na vida espiritual, não é bênção para a nossa vida, não. Pelo contrário, o que acarreta sobre nós quando a gente nega a verdade do Pai e Arro,
Quando a gente nega, tampa, fecha o coração para Yahushua e os seus ensinamentos, o que acarreta sobre a nossa vida é o prejuízo. Prejudica a nossa vida quando a gente se endurece para Yahushua. Quando a gente fecha nosso externo para Yahushua e para a sua verdade não ser plantada dentro de nós, a gente está acarretando para cima da nossa cabeça o furor de a ira do Criador. E isso daí não é legal, não é bom, não é positivo, não vem coisas positivas quando a gente nega a verdade. Não vem algo positivo, algo de positivo não nasce dentro da gente. Quando a gente acarreta muita negatividade na nossa vida, a gente está alimentando, dando poder às sombras. Porque as sombras, elas se alimentam da nossa energia. Quando você, não é a nossa energia, não é a energia boa, é a energia negativa. Quando a gente alimenta essa energia negativa dentro da gente, a gente está alimentando o lado sombrio. Porque o que as sombras gostam, o alimento das sombras que ela ama, é o lado negativo. É o pensamento negativo, pensamento ao contrário. Se você pensa negativo, você está alimentando o lado negro. O lado negro, ele precisa sugar o lado negativo, ele precisa implantar as coisas negativas para que você venha ficar assustado, com medo. O alimento do lado negro é o pânico, é o desespero. Quando você está assistindo a mídia televisiva, a mídia lança assim diante de você, na sua frente, uma notícia não muito boa, uma notícia que te coloca com medo muito grande. Quando você sente isso, você já está alimentando as sombras. Quando você pensa negativo, você já está alimentando as sombras. A sombra precisa se alimentar do lado negativo, do lado ruim. As sombras precisam se alimentar do lado ruim. Porque se elas não se alimentarem do lado ruim, como é que elas vão ter força? Quando você sente medo, quando você entra em desespero, quando você entra em pânico, você está dando legalidade às sombras, você está alimentando elas. Venho aqui lhe dizer, o que você vê e o que você ouvir pode ser qualquer coisa que você veja na sua frente, uma notícia, alguém chega com você e fala uma notícia não muito boa. Não tenha medo. O amor vence o medo. Não é assim que as escrituras dizem, a palavra do nosso Pai fala, que o amor vence o medo? Pois bem, não deixe o medo vencer você.
Não deixe o pânico vencer você. Não deixe o desespero vencer você. Pelo contrário, vença o medo, vença o pânico, vença, mas não permita o pânico, o medo, o desespero te vencer. Mas vença ele com a força que Yahweh te deu. Ela não está, essa força não está no teu lado externo, mas essa força ela está dentro do teu lado interno, está dentro, ela se encontra dentro de você. E como é que você desperta essa força? Meditando por minutos ou até mesmo horas, se quiser. Ah, mas meditação é uma coisa tão supérflua, é uma coisa tão insignificante você ficar sentada de pernas cruzadas, fazendo um modo de mãos, mudra, né, que é o nome, e você ficar com os olhos fechados, somente respirando e inspirando, isso daí não resolve. Isso daí não tem nada de bom, isso daí, pelo contrário, isso daí é do demônio. Isso aí não vai fazer bom. Não acredite nessas conversas aí do sistema religioso. Não acredite, não acredite no que as pessoas falam em você. O sistema ele já condicionou a mente da humanidade a pensar que tudo aquilo que faz bem para a nossa alma, para a nossa vida física, espiritual, o sistema ele já condicionou pensar que essas coisas que nos fazem bem é do demônio, sendo que aquilo tudo que nos faz bem não faz parte do diabo. Mas pelo contrário, tudo aquilo que nos faz bem faz parte de Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Eu também não vou mentir aqui não, porque eu não suporto mentira. Mas eu também demonizava a meditação. Eu dizia, para que eu vou meditar? Para que eu vou viver parada de olhos fechados, somente inspirando e inspirando o ar e soltando o ar, deixando o ar entrar? Isso não vai resolver de nada. Pela primeira vez que eu comecei a fazer isso aí, eu comecei a fazer isso aí, como eu falei no início da live, eu já fazia isso aí. Junto com as artes marciais. Toda vez que terminava de treinar, eu tomava a iniciativa de meditar. Entendeu? Eu tomava a iniciativa de meditar. E assim eu fazia. Fazia. E aquilo me fazia tão bem, me sentia totalmente bem, totalmente serena, tranquila, em paz comigo mesma e com os outros. Minha vida era zen, tudo de boa, em tranquilidade contínua. Aí eu parei. Quando eu parei, minha vida começou a ficar do jeito que estava. Ansiedade, depressão. Pensava muito no futuro, queria logo, impaciente. Queria que acontecesse logo, queria que
que viesse logo aquilo que eu tanto desejava em meu coração. Era toda agoniada, agressiva, muitas vezes, quando eu parei. Pensava muito negativo, vivia o lado que não era bom, que não era perfeito, e etc. Só coisas ruins. Aí teve um tempo que isso tudo estava só aumentando. Não dormia direito, muito ansiosa, agoniada, angustiada, triste. E aí veio essa fraudemia. E aí eu tentava controlar minhas emoções e não conseguia controlar minhas emoções. Era todo o tempo vendo notícias e ouvindo notícias e aquilo ficava prejudicando a minha vida física e espiritual. E aí teve um dia que eu parei, de tanto isso, eu fui, eu vi que não estava legal, eu parei e disse, tem algo que não está legal, tem algo que não está bom. E sempre quando eu estava começando a querer voltar a meditar, aí lá vinha um religioso falar, dizer, olha, não pratica não, isso aí não, porque isso aí é do Satanás. O diabo vai entrar dentro do teu interno, vai te possuir quando tu ficar meditando. Não faz isso aí não. Isso daí não é do Criador. Isso daí não é do Pai. Não é dele isso aí. Não é bom. Olha, não faz hipnose não, porque isso daí não é do Criador não. Sempre o religioso tem essas invenções idiotas para falar isso aí. Tudo que faz bem para um religioso, aquilo que faz bem, que não bate o lado da visão dele, ele diz que é do diabo, demoniza tudo. Até a glândula pineal, um religioso endemoniza. Olha, não ativa a glândula pineal não, porque se tu ativar a glândula pineal, o diabo, o capiroto, vai te entrar dentro da tua mente, vai usurpar você, vai usar a tua mente, vai te controlar. O religioso só pensa nisso. Olha, o religioso, olha, não ouve música secular, não, porque o pai não se agrada com isso aí, não. Isso aí não é bom. Sabe, aí depois eu comecei, eu disse, não, aí eu ia pela cabeça desses religiosos aí. Diziam isso aí eu disse, não vou meditar não, vai lá que seja verdade. E aquilo é diabo. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Chegou uma hora que eu vou praticar meditação, vou voltar de novo com a prática meditativa. E eu não quero saber quem é que vai falar, quem deixa de falar. Não me interessa. Eu me sinto bem. Eu estou bem. Eu estou em paz. Eu sinto refrigério na minha alma. Isso não é do diabo. Isso é do Pai, Arro. Isso é do Criador. E eu vou fazer. E eu estou fazendo. Eu estou meditando. Às vezes, quando eu necessito, eu medito de 1 a 2 horas. Quando eu sinto que o meu corpo precisa de mais energia. E eu estou fazendo continuamente a prática meditativa. E eu digo que mudou minha vida. Abaixo de Arro está a meditação. Acima da minha vida está o eterno. E abaixo de mim, da minha vida, está a prática meditativa. Hoje eu posso dizer
eu posso falar. E a Ruxa, ele mudou a minha vida. Claro, né? Ele em primeiro lugar, lógico. Meu Senhor e meu Salvador em primeiro lugar na minha vida. Voltei a meditar e hoje eu me sinto mais alegre. Reduziu a minha ansiedade, a minha depressão. Hoje eu sei controlar as minhas emoções. Hoje eu me sinto mais animada. Hoje eu me sinto mais em paz comigo mesma e com os outros. Hoje eu sinto uma mudança muito grande na minha vida espiritual. Nos dias para cá, eu sinto muita coisa mudando em minha vida. Para a glória do Pai. Hoje eu sou o que sou. Não é porque eu quis, mas é porque eu decidi. Decidi mudar. Ser eu, ser mais eu, ouvir mais a voz da minha intuição no meu subconsciente. Porque quando a gente medita, ao mesmo tempo a gente se conecta com o divino. Quando a gente medita, a nossa vida entra em profunda conexão com o divino, com o Ser Supremo. E hoje eu posso dizer que eu estou totalmente conectada com o divino, com o ser de poder que habita em mim. Se a humanidade soubesse praticar isso que eu estou falando. Vocês estariam pensando que se a humanidade praticasse isso que eu estou falando aqui, estariam assim, vivendo com medo todo o tempo, desesperados todo o tempo, preocupados? Porque o que habita sobre a humanidade é o quê? O medo, o pânico, o desespero. E isso tudo causa doenças e mais doenças, uma coisa a outra. E aí, quando a pessoa vê aquele negócio assim diante dela, vê aquela coisa assim diante dela, olha, faz aquilo lá que você vai estar salvo. Aí a pessoa com tanto medo, mas com tanto medo, porque está vendo tanta coisa, está ouvindo tantas notícias, todos os lugares é uma notícia de afronta, de pânico, que eles implantam. Aí a pessoa vê tanto aquilo que aí corre para aquilo, né? Para aquela, como é que eu digo aqui, meu pai? Corre para aquela solução. Aí passa a adquirir aquela solução, pensando que aquela solução apresentada pelo sistema é para salvar a sua vida. Aí quando passam uns dias, uns anos, quando passam uns dias, uns anos, aí a pessoa sofre a consequência daquela solução que ela escolheu. Olha lá que inteligência suprema. Olha lá a inteligência, não sou eu que estou falando aqui, não, viu? É o espírito de Ahushua falando aqui. Olha lá. Se as pessoas tomassem essa decisão que eu tomei, elas não estariam assim, não. Padecendo, depressivas, tristes, deprimidas, porque as pessoas estão deprimidas. Foi apagado do sentimento das pessoas. As pessoas não sentem mais.
Porque foi tirado delas o sentimento. O que as pessoas sentem agora é o quê? Opressão. Estão sendo oprimidas de noite. Essa é a verdade. Tomara que não caia essa live aqui. Não, creio que não vai cair, não. Eu estou falando aqui com inteligência e sabedoria. Essa é a verdade. Se as pessoas escolhessem fazer o que eu fiz, elas não estavam passando por isso que estão passando. Elas não tinham escolhido a solução, a falsa solução que foi apresentada a elas. Sabe o que eu estou falando aqui? Não posso falar diretamente. Porque a solução que foi dada ao povo, às pessoas, não foi solução para salvar. Não foi solução para curar. Pelo contrário, foi solução para destruir o ser humano. Para afastar o homem do Criador. Para separar o ser humano do ser supremo, que é Yahweh, Senhor dos Exércitos. Eu sei de tanta coisa, meus amados, mais de tanta coisa, infelizmente não se pode falar aqui. Tantas e tantas coisas que infelizmente não se pode declarar aqui. Aquela coisa que as pessoas fazem a ilusão a Chacum, sabe o nome. Uma vez eu fui falar esse nome, colocar esse negócio aí, removeram uma coisa meio que eu falei, aquele negócio assim. Isso aqui, ó, na humanidade, sempre teve. Sempre teve. Agora as pessoas estão vendo isso aqui, só agora que elas estão vendo isso aqui. Aquele negócio que aperta lá, todo de 4 em 4 anos, aquele negócio que aperta. E as pessoas vão lá, aí aperta lá. Aquilo lá sempre foi roubado. Aquilo lá sempre foi tomado, foi isso, entendeu? Pois é. Só agora que estão vendo, só agora que estão enxergando, sempre teve. Sempre teve a mentira, sempre teve yin-yang na humanidade. As pessoas ignorantes é que não querem ver. Quando o espírito de Arusha usa os seus escolhidos para mostrar para o povo que não é aquilo que aquilo lá não é o certo, que aquilo lá que eles estão tentando fazer é o errado, que aquilo lá não é para ser feito. E o que as pessoas fazem? Criticam, julgam, vão contra a verdade, acham que estão certos de fazer suas próprias escolhas e acham que as suas próprias escolhas são certas para serem realizadas. A realidade do cotidiano é essa, que o erro se tornou certo e o certo se tornou erro. Infelizmente, a música está tocando assim. Quando muda uma coisa, aí a pessoa está tão cega, mas tão cega, cegueira o tempo todo. Quando muda uma coisa, a pessoa agora vai mudar, agora vai acontecer a mudança. Sendo que por trás não mudou nada. A música continua tocando do mesmo modo.
da mesma forma. Aparenta aquilo ter mudado, só que não mudou, continua sendo a mesma coisa. Hoje pela manhã eu até postei uma foto, ela no meu Instagram. Realidade, eu já sabia dessa frase, aí eu vi essa frase, olha que legal essa frase, é verdade. Aí eu peguei e fui colocar lá no meu Instagram essa frase. Removeram aqui. Esse negócio sempre teve. Só que daqui para frente, ano que vem, diante, isso aí vai se intensificar. Vai se ficar intenso ainda mais. As coisas vão ficar difíceis muito mais ainda. E eu quero dizer para você, se apegue com Yahweh. Não é Deus que vai mudar, não. Não é Deus que vai mudar. Porque esse Deus que estão clamando não é o verdadeiro Deus, não. Não é o verdadeiro Senhor. Não é o verdadeiro Criador. Esse Deus dos religiosos é uma farsa. Esse Deus dos religiosos, ele foi criado pelos sombras, pelo lado sombrio. Não fique aborrecido com o que eu estou falando aqui, não, porque essa é a verdade. A realidade é que a religião apresentou um Deus falso. E a humanidade não se dá nem conta de que estão clamando por um Deus falso, um Deus que não ouve, um Deus surdo, um Deus enganador, um Deus usurpador. Essa é a verdade. Essa é a verdade de tudo. Naquele dia, quando estiverem cara a cara com o verdadeiro Senhor, com o verdadeiro Criador, quando estiverem cara a cara com Yahweh, vai ouvir da boca do Pai o que eu estou falando aqui. Porque vai ser tudo dito lá no dia sagrado. Eu quero dizer para você que a sua vida é sagrada. A sua paz é sagrada. E o que o lado das trevas quer é tirar o teu lado sagrado. E fazer você acreditar em um lado impuro, viver do lado errado. E, infelizmente, tem muita gente caindo nessa farsa. Aleluia. Quem vai voltar para cá, para esse mundo, para recolher os seus, não é Jesus Cristo, não. É Yahushua HaMashiach. É ele que vai voltar. É ele que vai retornar para a terra, para recolher os seus, para recolher todo aquele que nele crê. Para todo ele vai, Yahushua irá voltar. E com ele irá levar os que não se curvaram diante de Baal, os que não rejeitaram os seus ensinamentos verdadeiros, que foram servos obedientes em todo momento, que clamaram pelo seu verdadeiro nome. Deixa eu ver quantas baterias. A bateria do meu aparelho está afundando, está chegando. Está chegando ao fim. Por isso eu estou lhe dizendo, livre-se enquanto ainda tem tempo. Estou falando essa live aqui é para quem crê, não é para gente incrédula, não. Gente incrédula que não acredita em nada, que não crê em nada, que não crê em Arro, que não crê em Yahushua.
que não vive a palavra de Yahushua, que não agrada a Yahushua, que não vive para agradá-lo. Na verdade, as pessoas elas estão aqui para agradar os homens e não ao Criador. As emoções das pessoas estão totalmente voltadas para este mundo que é jaz do maligno. Aleluia. Daqui para frente em diante, daqui por esses dias em diante, 2023 em diante, se apegue com o verdadeiro Salvador. Porque se você ficar nessa mesmice aí, vivendo na religiosidade, você vai padecer. Porque uma das intenções das sombras é deixar um máximo de pessoas doentes. Faça suas pesquisas, pesquise, se aprofunde, leia livros, leia a palavra de Yahweh, saia da ilusão, reflita, busque orientação com o Espírito de Yahweh, permita que o Espírito de Yahushua direcione você, instrua você e te faça enxergar. Abra os teus olhos espirituais, o teu lado interno. Fecha o teu olho físico e abre o teu olho da alma. Veja com a alma, mas não veja com os olhos carnais, mas veja com a alma. Porque a nossa luta não é contra homem, contra seres humanos, mas a nossa luta é contra as trevas, contra as sombras. Fique bem claro isso aqui. Pois é, meus amados, eu estou me recolhendo agora, ok? Que Yahweh abençoe a todos, beleza? Que a Yahushua carregue todos nós na palma de suas mãos. Fiquem todos na santa paz do divino. Eu quero estar agradecendo aqui todos que compareceram aqui nessa live ao vivo. Nunca mais eu tinha feito live nenhuma por aqui. Daqui eu coloco lá no canal. Quem não é inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva no meu canal, compartilhe a palavra, assista lá o canal. Mesmo vídeo aqui eu estou fazendo aqui, porque por enquanto, estou fazendo lá no YouTube, porque por enquanto eu não tenho como fazer vídeos lá no YouTube ao vivo. Por enquanto ainda não tem. Coisa, posso dizer, eu não tenho. Ai, meu pai, eu não tenho aparelhos para fazer vídeos ao vivo lá. Mas breve, se assim o meu pai Arro permitir, breve ele me abençoando, eu posso fazer vídeos ao vivo. Não sei, estou paciente, estou em paz e tranquila. Estou aqui pensando só no aqui e agora. Que o Criador abençoe a todos. Gratidão.